Que bom ouvir esses cânticos saudosos, abençoadores. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Momento de uma rápida reflexão. Está a primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho das Escrituras. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Alguns deveres dos crentes, uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Sentados como estamos, com reverência, leiamos as Escrituras. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, pela primeira vez se diz abertamente o que já várias vezes está implícito nesta carta: o fim de todas as coisas está próximo. É interessante notar que já na época apostólica eles estavam recebendo revelação de que em breve tudo passaria rapidamente e o fim se aproximaria de forma surpreendente e assustadora. E é Pedro quem vai falar um pouco sobre estas cenas apocalípticas. Segundo a cultura judaica, o fim, ou o apocalipse da história, estaria marcada por uma poderosa intervenção de Deus. É assim que a história do judaísmo é ensinada e em que há esperança para eles, uma intervenção poderosa de Deus, assim também para o povo cristão. O texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele fala um pouco sobre o final do tempo que se aproxima e da forma como nós deveríamos andar diante desses últimos dias. Eu não sei, ele fala muito em revelação aqui no texto, mas eu não sei qual a profundidade da revelação que foi dada ao apóstolo Pedro. Eu sei que ao apóstolo João na ilha de Patmos, sim, a ele foi dada uma profundíssima revelação do final dos tempos, mas a Pedro eu não sei qual a profundidade, mas ele vai usar alguns termos aqui que devem nos sugerir alguns cuidados e zelo para nós que somos chamados no ministério do Senhor Jesus. Ele diz: sede, portanto, irmãos, criteriosos, sede sóbrios,
a bem das vossas orações. Queridos, a necessidade de moderação, de sobriedade e de discernimento é fundamental para vivermos a vida cristã nos tempos apocalípticos, que principalmente nós estamos vivendo. Eu penso que Pedro talvez não pudesse ter tido a revelação de que chegaria um tempo, que chegou e é o nosso tempo, em que a ciência se multiplicaria. Você pode imaginar a ciência no tempo de Pedro? O que é que eles tinham? Absolutamente nada. Eles eram tratados com ervas, com azeite. Essa era a medicina da época. E a Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria de uma forma assustadora. E nós somos os privilegiados. Apesar de não termos tido o privilégio de ver a Jesus, andar com Ele por 3 anos, por outro lado, eles não tiveram o privilégio que nós estamos tendo, de viver os últimos dias, os últimos minutos e quiçá horas deste mundo velho, quando a ciência tem se multiplicado assustadoramente, e nossos olhos têm visto coisas que jamais Pedro poderia imaginar. A ciência é algo extraordinário. Como se falou em ciência nesses tempos da pandemia, não é? Ciência. Tudo tem que ser a ciência. Tem que se obedecer à ciência. Falaram-se tanto em ciência. Deviam ter aproveitado, mas não tiveram coragem para falar da ciência. Que homem é XX, mulher é XY. Isso é ciência. Mas todo mundo ficou, quietinhos e calados. O resto da história você sabe, a gente não pode nem falar. Também, Pedro talvez não pudesse imaginar, quando ele fala de revelação, quando ser sóbrio, se preparando para o tempo da volta do Senhor Jesus, sermos moderados, equilibrados e preparados, ele não poderia imaginar de como as coisas de 1950 para cá, elas se aceleraram. Alguém disse que de 50 anos ou 60 anos para cá, o mundo mudou mais do que em 1900 anos. E nós somos prova disso. Como isso tem sido acelerado de uma forma assustadora. Nós que somos dessa era, de 1950, 1960, é que vimos com os nossos olhos o que nós tínhamos, assim como Pedro, o que eles tinham na ciência na época. E nós, em 1950, 60, 70, o que nós tínhamos e o que temos hoje. Queridos, tudo está sendo preparado para se cumprir o que diz as Escrituras, que na volta do Senhor Jesus, todo olho o verá ao mesmo tempo. E eu ficava me perguntando, como isso é possível? E hoje basta fazer um movimento assim na sua palma da mão, e todo olho pode ver o que está acontecendo no mundo inteiro, e tudo está preparado para a volta do Senhor Jesus. Por isso a recomendação de Pedro é que nesses dias, os últimos dias, nós andássemos com critério, com sobriedade e principalmente tendo um intenso amor uns para com os outros, porque é dessa maneira que nós vamos nos preparar para enfrentarmos os tempos difíceis, amando. Ele diz aqui de um amor intenso, ele fala de um amor que vem do coração de Deus para o nosso coração. O apóstolo Paulo igualmente
apresenta como uma das maiores virtudes o amor, em 1 Coríntios 13, e todos nós cantamos isso em verso, em prosa. O que é o amor de 1 Coríntios 13? Queridos, este amor é fundamental para nós vivermos a vida cristã nesses últimos dias. Amar a todos, e que Deus nos dê um batismo de amor para enfrentarmos as perseguições próprias dos últimos dias. Exatamente na carta de Pedro, na carta de Paulo a Timóteo, que ele vai falar da frieza espiritual, que haveria de entrar na igreja, haveria de entrar nos corações de muitos crentes. E a gente jamais poderia imaginar, no tempo da pandemia, quando nós fomos obrigados a fechar as igrejas, muita gente sumiu, desapareceu, porque a fé esfriou, eles desanimaram pelo caminho. E quando estamos juntos na casa de Deus, em comunhão, nós nos aquecemos uns aos outros em amor e espiritualmente. Mas quando nos isolamos e ficamos à mercê do mundo, da mídia, o tempo todo, falando da malignidade, das obras da carne, das obras do diabo, batendo 24 horas, muita gente perde a fé, se esfria e se desvia do caminho do Senhor. Por isso, Pedro diz que nós precisamos amar muito, pedir a Deus que derrame um batismo de amor em nossos corações, para suportarmos a frieza espiritual que haveria de chegar nos últimos dias. E ele disse, além de muito amor, é preciso ser hospitaleiro. Sede mutuamente hospitaleiros. A hospitalidade, queridos, é um dom. Nem todos têm o dom da hospitalidade. Principalmente nos dias de hoje, como é difícil receber um estrangeiro em casa, alguém que você não conhece. Mas Pedro recomenda a hospitalidade, porque faz parte do amor que Deus tem colocado em nossos corações, por aqueles que estão necessitados, aflitos, o viajante, o peregrino, o estrangeiro. E ele introduz, nos versos seguintes, a maneira como nós devemos viver para agradar a Deus. Em primeiro lugar, ele diz que a vida cristã é vida de serviço aos outros. Jesus foi servo. Ele afirma nos evangelhos que não veio para ser servido, mas veio para servir. E na sua vida, o Senhor Jesus demonstrou este princípio, servindo ao seu povo, servindo aos seus queridos discípulos e amados crentes que o seguiam. Servimos aos outros, esta é a orientação de Pedro. Assim, queridos, um chamado específico de Deus é para que nós saiamos de nós mesmos, saiamos dos nossos particulares problemas e comecemos a nos dedicar aos outros, olhar um pouco para os sofrimentos dos outros. É nesta exteriorização que está o fundamento da ética cristã, quando nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar pelo próximo, por aqueles que estão passando por lutas e provas, demonstrando amor, misericórdia. Isso é servir, isto agrada a Deus, ser servo. Nós, oficiais da igreja, presbíteros e pastores, somos chamados para servir, não para sermos servidos. Por isso nós, quando somos chamados para esse sagrado ministério, fazemos um voto de consagração, de pobreza, para servir aqueles que estão aflitos e necessitados. Esse é o ministério do presbítero, ministério dos diáconos,
servir. A palavra serviço aqui tem um significado, no grego original, diaconia, incluindo todo tipo de serviço que se pode prestar a outros, isso em palavras e em ação. O modo digno para agradar a Deus, queridos, é entender que somos chamados para servir. Somos servos. É quando nós nos humilhamos, colocamos a boca no pó, entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, não há nada, a não ser a graça, a maravilhosa graça de Jesus que nos comprou, que nos separou, que um dia nos escolheu antes da fundação dos tempos. Somos tão pecadores quanto os demais, mas a graça um dia nos alcançou, e Ele nos salvou, e nos redimiu, nos colocou de pé, perdoou os nossos pecados, deu um batismo de amor, nos encheu do Espírito Santo, para que fôssemos menores, humildes, simples, e assim amássemos uns aos outros, e servíssemos uns aos outros. Você quer ser um cristão? Você quer participar do exército de Cristo? Saiba disso. Para agradar a Deus, você precisa entender: o ministério do cristão é diaconia, é ser servo, é servir, nada mais que isso. E Pedro nos estimula a vivemos esses tempos difíceis, que ele chama tempos próximos do fim, com sobriedade, moderação, entendendo o tempo que você está vivendo, cheio de amor no coração, porque isso é o amor que Deus derrama sobre nós, e vivendo uma vida digna para agradar ao Senhor como servos, como servos. Pedro vai falar também que nós somos privilegiados quando nos tornamos bons dispenseiros. Para agradar a Deus é preciso entender que você é chamado para ser servo, e também porque Deus confia que sejamos bons dispenseiros. Cada um deve colocar o dom que tem a serviço de todos, porque ao receberem os dons, os cristãos se tornam dispenseiros da graça de Deus. Você recebe o dom para distribuir graça aos que estão perto de você, aos irmãos da igreja, aos familiares, aqueles que trabalham lá na empresa perto de você. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Você, por onde passa, deve exalar o bom perfume de Cristo, ser diferente, dócil, amável, simpático, porque é assim que nós somos chamados para nos tornarmos bons dispenseiros da graça de Deus. Porque quando Deus trabalha em nós, Ele tira de nós todo o azedume, toda antipatia, toda angústia. O espírito angustiado sai de dentro de nós, e Ele nos dá um batismo de alegria no Espírito Santo, e nós nos tornamos pessoas mais dóceis, amáveis, simpáticas, e o mundo olha para nós e vê a diferença, e então você começa a ser um bom dispenseiro, principalmente nesses tempos difíceis, como o mundo precisa de receber dos cristãos, como bons dispenseiros, a multiforme graça de Deus. Distribua graça, distribua amor, distribua favor, seja manso, seja humilde, pareça-se com Cristo, para que todos nesse mundo mau, sofrido, angustiado, perto do fim, desesperado, possa ver que existem pessoas diferentes, pessoas verdadeiramente parecidas com Deus e com Cristo Jesus. Seja servo, distribua amor, e seja bom dispenseiro da multiforme graça. Deus te dá dons, não se preocupe. Pastor, eu não sou assim, eu sou chato, eu sou criqui, eu sou complicado. Deus vai mudar esse quadro de história. É Deus quem opera em nós, é Deus que muda. Deus transformou homens do passado, o pior homem do mundo, o homem mau, era um rei,
E ele teve uma conversão impactante, extraordinária, e Deus o tornou um homem dócil, diferente. Todos ficaram boquiabertos de ver o que Deus fez na vida daquele homem, Elimeleque. Portanto, há esperança para mim e para você de sermos melhores. Deus pode mudar e fazer de nós bons dispenseiros da graça. Queridos, dispenseiros refere-se a mordomo, a mordomia, o administrador da casa, o encarregado de atender às necessidades de todos, administrando os bens nesta direção. Todos na casa de Deus têm necessidade de graça. Uma coisa que nós somos carentes é da graça, a maravilhosa graça do Senhor. E todos são chamados a suprir essa necessidade mutuamente. Ajude o seu irmão, distribua graça, amor, carinho, atenção, simpatia. Nós podemos viver uma vida melhor, como comunidade, como irmãos uns dos outros. Você sendo mais simpático, com um sorriso, recebendo seu irmão com um bom dia, uma boa tarde, com a graça, a paz do Senhor, um abraço, um toque, quem sabe, agora já podemos, eu espero, porque eles vão liberar a máscara agora em novembro, o carnaval está chegando, né? Então vão liberar a máscara, estão liberando. Bom, a gente vai na obediência da lei, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos nos amar mutuamente, e distribuir graça como bons dispenseiros, porque há muita gente amarga precisando da graça. Há muita gente amarga perto de mim, de você, em casa, no trabalho, na rua, na escola, e você como bom dispenseiro, conforme a orientação da carta de Pedro, como bons dispenseiros, como bons servos, sabendo administrar nesses tempos do fim, você deve distribuir graça, como bons dispenseiros. Além de ser servo para agradar a Deus, além de sermos bons dispenseiros, Pedro fala que essa graça de Deus, ela é multiforme. O que é isto? O que Pedro está querendo dizer com isso? Queridos, esse conceito da graça multiforme, está aí no texto que lemos, é importante e tem sido desprezado na prática, muitas vezes pelos próprios cristãos. Está subentendido que a questão dos dons é sempre dinâmica. Deus dá os dons de modo multiforme, de acordo com as características locais e as necessidades do momento. Olha que coisa extraordinária. Deus vai compreender o momento que nós estamos vivendo, as necessidades locais, geograficamente falando, as necessidades da Zona Leste, a necessidade de Jair Carvalho, a necessidade dos paulistanos, e Deus vai dar então essa graça multiforme, de acordo com o momento que estamos vivendo, a nossa necessidade atual. Queridos, quando a situação muda, quando novos quadros se apresentam, então Ele dará os dons de forma apropriada a essa nova realidade, sempre nos surpreendendo com o seu agir extraordinário através da multiforme graça de Deus. Eu acho lindo isso. Saber que nos últimos tempos Deus está nos dando sabedoria para enfrentar esses dias difíceis. Como enfrentar a pandemia, como ajudar, como levar uma palavra de conforto, de consolo. Deus nos ajudará e tem nos ajudado. Como enfrentar a frieza espiritual, os que estão desanimados, desistindo pelo caminho, abandonando a fé. Deus nos dará a sabedoria da multiforme graça para enfrentarmos essa situação. Queridos, multiforme também significa, para um mundo dividido como o nosso, em culturas e em características regionais, diferenciadas, que o Espírito leva em conta essa diversificação e trabalha dentro dela. Que coisa extraordinária. Acho tão interessante quando um brasileiro crente, um cristão, diz: eu quero ser um missionário, e eu vou ser um missionário além mar. Eu
quero ser um missionário no Oriente, vou lá para a Síria. Irmãos, chegando lá, a cultura é diferente, o ambiente é diferente, as necessidades são diferentes, a língua é diferente, a comida é diferente, tudo é tão diferente. Eu acho tão lindo quando Deus entra com a multiforme graça na vida desse missionário. A Bíblia fala de um primeiro missionário americano que foi para a China. Imagine ser missionário na China comunista. A primeira coisa que ele fez foi se vestir como eles, colocar uma trança no cabelo como eles, aquele chapeuzinho esquisito, não sei o que é aquilo, parece uma cuia, não sei, um coador melita, sei lá, uma coisa esquisita na cabeça, não sei que nome é aquilo. Ele colocou aquilo, e pôs aquelas roupas, e pôs uma sandália. Imagina, um loiro americano de olho azul, saindo vestido como um chinês, carregando bambu nas costas. E foi assim que ele foi se adaptando à cultura, e quebrando paradigmas, e as diferenças, e a multiforme graça de Deus, dando a ele dons, sabedoria, para assim ganhar a comunidade e a confiança, até então que ele começou a evangelizar, eu não sei se você sabe, na China comunista, foi descoberta uma das igrejas cristãs mais forte e poderosa do mundo, a igreja da cortina de bambu, escondida, subterrânea, por causa de missionários americanos, que se atreveram e se arriscaram, e se colocaram na multiforme graça dos dons nas mãos de Deus. Que coisa extraordinária. E eu me lembro de um grande evento em favor da obra missionária que foi feito na Europa, e alguns pastores da China foram para esse evento, e lá os pregadores falavam que nós precisávamos orar para que acabasse com a perseguição na China, porque a China comunista persegue os cristãos. Aí um pastor que era missionário na China pediu a palavra e disse: não façam isso, não façam isso, isso pode acabar com a igreja da China, como acabou com a igreja na Europa, nos seus países. A perseguição é que sustenta e faz a igreja crescer na China. Que coisa impressionante, a multiforme graça de Deus. Nós não entendemos os mistérios, mas Deus distribui os seus dons, para nós servirmos a Deus com alegria, sendo servos, cheios de amor, servindo ao Senhor com alegria, e usando os dons, de acordo com a multiforme graça do Senhor. E entendemos que nós somos dispenseiros e distribuímos essa graça para quem está perto de nós. Use seus dons, use seus talentos para abençoar pessoas e vidas. Faça isso. E eu quero concluir. Queridos, estamos aqui para viver agradando ao Senhor nosso Deus. Todos participam de uma forma ou de outra do processo de fortificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Deus tem nos nivelado através da capacitação que Ele mesmo tem dado a cada um, e isto é de forma irrevogável. Não adianta você querer dizer que não pode, que não sabe, não tem dom, e acha que não tem condições de fazer. Queridos, na realidade, escute isto, você pode tudo, até mesmo se omitir de agradar a Deus, porém Deus pode muito mais que você, e por isso, queridos, vamos ter que prestar contas a Deus, de todo o nosso trabalho e serviço aqui na terra. Por isso, vivamos de modo digno, para o qual fomos chamados, como servos, para servir uns aos outros, amar uns aos outros, e dispensar, distribuir graça, através dos dons que Deus te dá. Ajude alguém, abençoe alguém, com seus dons,
com graça, a graça maravilhosa que Deus te dá, nem que seja com um sorriso, com um abraço, uma palavra doce. Finalmente, você compreenda a multiforme graça de Deus, que Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer. E às vezes a pessoa mais simples, sem estudo nenhum, Deus dá dons para essa pessoa, e ele tem um ministério abençoado, abençoado. E assim possamos, com essa palavra de Pedro, esse desafio, vivermos de fato, de modo digno do Senhor, vivendo com sabedoria esses tempos do fim, tempos de frieza espiritual. Que Deus nos use, os nossos dons e talentos. Que Deus abençoe os irmãos diáconos e presbíteros, que hoje se dispõem a serem servos do Senhor e trabalhar na obra de Deus. Vamos orar nos preparando para a ceia. Pai, eu quero agora nesse momento consagrar nossas vidas e os elementos, o pão e o vinho. Que ao comermos o pão e o vinho possamos ser alimentados na fé. Fortalece, Senhor. Queremos fazer isso em memória do Senhor Jesus. Sabemos que Ele não está presente fisicamente, mas espiritualmente o Senhor está na ceia. Alimenta-nos, fortalece-nos. Ó Deus, nos lembramos da palavra do Senhor Jesus que disse: aqueles que comerem da minha carne e beberem do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Por isso alimenta, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Não há dignidade nenhuma nossa em sentar em torno dessa mesa, mas é por causa do sangue da antiga aliança. É porque um dia fomos comprados com a maravilhosa graça perdoadora do Senhor Jesus na cruz do Calvário, é que podemos comer e beber e assim alimentarmos do Senhor. Abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.